queridos, a passagem das Escrituras para a qual eu desejo chamar a sua atenção nesta manhã se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo de número 3. Abra comigo em Colossenses, capítulo 3, e nós leremos versículo 13 em particular. Essas palavras tão gráficas sobre o perdão entre irmãos. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro irmão, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Que palavras tão tremendas. Bem, o título da nossa meditação nesta manhã é a Bíblia, a Palavra de Deus e o perdão entre crentes. Nós continuamos a lidar com o tema da igreja. E no último dia do Senhor, em nossa última reunião aqui, nós lemos e estudamos a respeito dos dons do Espírito Santo para a igreja de hoje. E nesta manhã, nós queremos considerar o ensino da Palavra de Deus a respeito do perdão entre crentes. É muito importante nós lidarmos com este tema logo no início de nossa jornada juntos como igreja, porque é um tema de vital importância e necessidade. Sabermos qual é o critério e a direção da Palavra de Deus para com situações quando atritos e faíscas ou dificuldades se levantam entre pecadores salvos e regenerados pela graça de Deus. Na conversão, queridos, todos os nossos pecados são perdoados. Pecados do passado, aquela imensa multidão de pecados, tantas e tantas manchas, pecados do presente e pecados do futuro que nós cometeríamos, são todos perdoados em Cristo Jesus no momento da conversão. Pecados do passado e a culpa como que apagado. Pecados do presente e do futuro, nos é garantido que conforme nós errarmos diante do Senhor e nos aproximarmos diante do nosso Deus, Ele é fiel e é justo para cumprir a sua promessa e nos perdoar então, se nós clamarmos a Ele por perdão. O que significa dizer que Ele é fiel ou consistente com o fato de que Ele nos salvou e não nos permitirá que nós nos percamos ou perdamos a salvação. Assim, sabendo que nós pecaríamos depois da conversão, Ele é fiel com sua promessa, que se nós nos aproximarmos dEle, Ele nos perdoará. De maneira que na conversão, nossos pecados do passado, presente e futuro são perdoados em Cristo Jesus. E o Espírito nos leva ao arrependimento após a conversão. E pelo mesmo sangue precioso vertido, que foi eficaz em nossa salvação, somos também perdoados de pecados presentes e futuros. Mas nós sabemos, ou melhor, sabendo Deus, que do momento da nossa conversão até aquele dia quando nós entrássemos na glória eterna para receber um novo corpo transformado, haveria um bom tempo a se passar e uma jornada, e que durante essa jornada seus filhos e filhas salvos não andariam sozinhos neste mundo, mas unidos e atados em uma congregação, em uma reunião de pessoas. E tendo em vista que mesmo depois da conversão, nós ainda temos em nós aquela reminiscência do pecado e certas inclinações para a velha natureza, então, sabendo disso, para manter crentes juntos durante esta jornada até o final, para que nós vivêssemos e nos mantêssemos juntos, como é a vontade de Deus, o Senhor deu ao seu povo um comando, e este comando está declarado aqui nestas palavras: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro irmão, irmã, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Esse é um comando e essa é uma promessa, porque nós já sabemos que anexado a cada comando há uma promessa do Senhor Jesus Cristo. Essa promessa nós veremos no futuro, mas é um comando para o perdão, que deve ser exercitado, materializado, desdobrado, trazido à realidade entre o povo de Deus, conforme nós seguimos juntos nessa jornada até o céu. Amigos, perdão entre crentes é aquele óleo que mantém as engrenagens da igreja funcionando muito bem. Você sabe o que acontece com o motor do carro quando o óleo não está funcionando bem ou não agraxa ali naquelas engrenagens, naqueles dentes? Aqueles dentes começam a se arranhar e a quebrar uns aos outros e faísca sai. Por isso é embebido com óleo para que corra maciamente. O perdão, junto com o amor fraternal, é claro, é esse óleo que permite que
homens e mulheres como você e eu, pessoas com certas tendências da velha natureza, consigam andar juntos nessa engrenagem e ela funcione e muito seja produzido para a glória de Deus e o propósito e a vontade do Senhor seja cumprido. Daí o comando do Senhor Jesus ao perdão entre crentes. Enquanto nós estivermos deste lado do céu e da glória, em um mundo corrompido e corrompidor, e com corações ainda com tantas manchas e inclinações ao pecado, diferenças e contendas e atritos e certas confusões haverão de acontecer entre o povo de Deus e igrejas locais, mesmo entre os eleitos de Deus, como entre Paulo e Pedro, Paulo e Barnabé. E assim nós devemos perdoar uns aos outros e não guardar rancor algum, e suportarmos a afronta, ignorando-a e deixando-a para trás. E é isso que está implícito nesse versículo de número 13, e nós nos centraremos nele. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Você percebe que é um comando, é uma direção da parte de Deus? Bem, comecemos por aqui, suportando-vos e perdoando-vos uns aos outros. Suportar não é meramente dar suporte. Sim, é dar suporte, mas não é meramente isso. É mais do que isso. Literalmente, suportar aqui significa aguentar, tolerar, padecer. Essa é a ideia de suportar. Por exemplo, quando você chega em casa no final do dia cansado, com uma dor de cabeça, e aquele vizinho insiste em colocar aquela música terrível lá, e você tem que aguentar aquela letra e aguentar aquele som, mas porque o teu vizinho, você cresceu com ele, jogava bola na rua, brincava de casinha, é teu amigo, você quer chamar essa pessoa para Cristo, você o suporta, você aguenta essa música, até que ele perceba que você chegou no teu apartamento, em casa, e abaixe o som, não é verdade? Você faz um exercício consciente, não é? De aguentar, de suportar uma falha, uma atitude indigna, talvez, inconveniente do seu amigo vizinho. Ou como um pai, como uma mãe, que ao criar um filho, uma filha, precisa suportar certas atitudes da criança ou do adolescente que são irreverentes ou inconvenientes, até que a criança cresça e se torne um homem, uma mulher madura. Você aguenta essas coisas, você filtra essas coisas. Ou quando você viaja de ônibus ou de avião e teu colega do lado não para de tagarelar e você quer dormir, vai em frente por causa da amizade, você continua sorrindo, abre o olho de vez em quando, etc. Você aguenta, você suporta, até que a pessoa caia em si e melhore e cresça. Suportar, aguentar, tolerar, é o que está implícito nesta palavra, suportando-vos uns aos outros. Mas isso parece tão negativo e estranho entre crentes, né? Não parece que há muito de amor aqui nesse negócio de suportar, de aguentar. Mas amigos, isso é necessário, sim, em toda a congregação local, porque isso aqui está dirigido a uma igreja. Aqui não é um compêndio de filosofia abstrata para você ler e falar, que coisa interessante esse princípio de moral e ética. Não, são palavras de um apóstolo escrita a pessoas reais em uma igreja que provavelmente estavam soltando faísca. Suportai-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros. Paulo não pararia e pensaria, deixa eu falar sobre alguma coisa interessante para eles, vou falar sobre perdão e suportar, não. Ele está lidando com uma igreja e com casos reais. Isso é dirigido a você e a mim, nesta manhã, hoje. É muito interessante, não é? Nós somos pessoas diferentes aqui na congregação. É só comparar o nariz uns dos outros aqui. Quão diferente nós somos. Nós viemos de formação diferente, de cultivo diferente. Nós não somos ervilhas iguaizinhas dentro de uma mesma latinha ou milho verde. Somos pessoas tão diferentes. E essa é a maravilha e a glória da igreja. Que pessoas de âmbitos e cultivos e formações e ideias tão diferentes sejam reunidas e transformadas e recebam a mesma mente de Cristo, com o mesmo propósito, o mesmo sentir, embora tenham habilidades, capacidades, gostos e tendências diferentes. E nós nos respeitamos uns aos outros por essas diferenças, que enriquecem, não é, a nossa congregação. É maravilhoso pensar sobre isso. Somos pessoas diferentes. Mas muitas vezes uma pessoa vem para a igreja e ela vem de um outro contexto de igreja. E essa pessoa traz hábitos e práticas que são um tanto, na verdade, inconvenientes. Apesar de sermos diferentes, tal pessoa, na minha ilustração, venha toda cheia de ideias ou de práticas e de hábitos que são inconvenientes para acontecer entre o povo de Deus. Há velhos hábitos que não foram desvencilhados ainda, que se mantêm ali. Talvez uma maneira
de se vestir inapropriada para estar entre o povo de Deus ou no mundo como um crente. E ninguém nunca ensinou a esse rapaz que ele tem que se vestir de uma maneira mais apropriada, ou essa irmã na igreja onde ela estava anteriormente. A palavra de Deus não foi aberta e essas coisas práticas não foram aplicadas. Lá naquela igreja é toda questão de prosperidade, pula, e louvor e adoração, não há ensino da palavra, e a pessoa vem parar aqui, ou numa igreja bíblica, e traz certos hábitos inconvenientes que não condizem com o crente. Ou uma atitude muito individualista. Tudo que eu quero é sentar, ouvir e aprender e absorver e ganhar e ter. Eu não quero levantar um dedo para fazer nada. E você vê muitas vezes crentes assim em igreja, eles persistem nessa atitude por muito, muito tempo. Uma pessoa fala alto demais e não percebe que está alto demais essa conversa, atrapalhando outra coisa. Outra pessoa parece que não tem consideração, duas pessoas conversando sobre algo sério, e a pessoa diz, oi, tudo bem, como vai? Minha semana foi assim, não se importa que havia uma conversa, ou que o pastor está conversando com alguém aqui, simplesmente interrompe. São hábitos que não condiz à igreja do Senhor Jesus Cristo. E nós trazemos tantos desses hábitos para a igreja, não é? Uma atitude errada sobre o horário, indisciplina da nossa cultura, tudo é uma questão de chegar atrasado. Então há coisas como essas. Uma pessoa gosta de uma coisa assim, outra prefere de uma coisa assim, um prefere mais nesse ângulo, outro prefere mais para lá, e outra coisa dessa maneira. Então, o que nos cabe, queridos, em um contexto como esse, é exatamente esse comando: suportai-vos uns aos outros, aguente, tolere. Não chega descendo o cacetete na pessoa. A pessoa entrou pela porta, ela ainda é um pouco dispensacionalista na maneira dela pensar, ou tem muitos traços do pentecostalismo, uma atitude talvez não tão inconveniente. Não caia de cacetete na pessoa, não se comporte como um guarda do templo em Jerusalém. Você já viu os guardas dos templos? Leu a respeito deles? Estavam ali com o porrete na mão, esperando que um gentio entrasse na corte dos judeus para descer o porrete mesmo, literalmente, pegaram e lançaram fora. Há crentes que às vezes se comportam assim na igreja. Ele olha para o semblante daquela pessoa, esse rapaz tem cara de arminiano, deixa eu lidar com ele logo de cara. Mas a igreja do Senhor Jesus Cristo é um hospital também, não é verdade, queridos? E se uma pessoa vem ferida no hospital, e o enfermeiro e o médico falam, você está ferido, não entra aqui não. Que loucura, quando nós agimos assim com pessoas que chegam à igreja do Senhor, ou que estão por algum tempo, mas estão amadurecendo. Suportai-vos uns aos outros. Antes dele falar sobre o perdão, nós nem chegamos ao perdão ainda. Suportai-vos uns aos outros. Perdoai-vos uns aos outros. Mas essa não é uma tolerância inativa, porque suportai-vos traz também a ideia de dar suporte. Não é apenas aguentar com paciência até que a criança amadureça. Suportar também traz a ideia de se colocar por baixo e dar suporte, levantar. Um suporte é algo que eleva, outra coisa, erguer. Ajudar uma pessoa a se levantar de um estado inadequado para um estado em uma postura mais aceitável diante do Senhor e apropriada para a igreja. Assim, suportai-vos é ajudar uma pessoa a adotar a cultura e a postura do povo de Deus, a cultura cristã, e aprender a agir, e a falar, e a se portar de uma maneira madura e conveniente e correta entre o povo de Deus, como convém a santos. Isso é dar suporte. É um suporte ativo. Isso envolve a admoestação singela, contato no momento certo, um exemplo na postura, no agir. O exemplo muitas vezes fala mais alto, não é? As pessoas começam a observar, mas tem pessoas que não veem exemplo, você tem que dar um toquezinho mesmo realmente no timão ali, para colocar aquelas coisas em ordens. Mas queridos, além do suporte dado uns aos outros, essa tolerância paciente, esse suporte para a melhora, tolerar e filtrar as faltas uns dos outros, há momentos que nós devemos também estender o perdão, ou buscar pelo perdão de um irmão, as situações necessárias. E assim Paulo, em conexão com esse suporte, ele diz então estas palavras: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro irmão, irmã, da mesma maneira, ou assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Que palavras, não é? Como nós necessitamos delas. Bem, quando ofensas acontecem entre o povo de Deus, sejam ofensas involuntárias, não de propósito, mas elas aconteceram, ou mal entendidos, e um irmão, uma irmã se sente ofendido, ofendida, ou quando mesmo um irmão, uma irmã peca, quebra a lei moral de Deus em relação a um outro irmão, pecado, e algo mais sério acontece,
Então, o perdão deve ser exercitado e estendido. E nós queremos agora ver quais são os critérios da palavra de Deus para a expressão do perdão entre o povo de Deus. Eu gostaria que você realmente tomasse nota. Estão conectados, não é? Suportando-vos uns aos outros, nos percalços, nos escorregões, no pisar do calo um do outro, nos atritos. Estamos trabalhando junto, às vezes o atrito acontece, e às vezes, não é, nós como crentes, somos como aqueles motoristas de Fórmula 1. Você já viu, antigamente, todo mundo lá empareado, um carro atrás do outro, esperando o sinal, levar o sinal vermelho, pula para amarelo, pula para verde, eles começam a sair, mas sai topando no outro, né? Meio apertado ali, arranhando, até que eles pegam direção, começam a seguir rápido e vão embora. Às vezes nós começamos na vida cristã em uma nova igreja dessa maneira, e topando e atrito, daqui a pouco a gente está seguindo certo o caminho, ouvindo a palavra de Deus. Às vezes é assim na vida cristã, nós começamos meio carnal, trazendo certos hábitos, certos pensamentos, certas posturas egocêntricas no começo, até que a palavra de Deus lida conosco, e o bom exemplo do povo de Deus mostra o que é andar na fé e maturidade cristã. E assim nós vamos tolerando e suportando ativamente e pacientemente uns aos outros. E há momentos que nós precisamos perdoar uns aos outros as nossas ofensas, suportando e filtrando falhas do presente, perdoando ofensas do presente e do passado uns dos outros. Bem, suportando-vos uns aos outros. Observe que é um verbo, suportar. Ele está na voz média e ativa. Não é complicado não, simplesmente indica algo contínuo. Não é o que se faz uma vez. Paulo poderia ter dito suporte, suportai, mas ele disse suportando, porque isso haverá de acontecer continuamente ao longo da jornada juntos. É um exercício que deve ser repetido, porque se pisou no calo uma vez, talvez outra pessoa pisar no outro calo. É algo a ser exercitado, como ter um filtro e filtrar certas coisas. É algo para toda a jornada juntos. Suportai-vos uns aos outros. Por que ele diz uns aos outros? Bem, porque cada um de nós está inclinado a provocar uns aos outros de um modo ou de outro. Nós normalmente pensamos sobre as pessoas fazendo mal contra nós ou errando contra nós. Uns aos outros quer dizer que haverá momentos em que nós haveremos de agir inapropriadamente com outro irmão e precisamos então ir lá e buscar o perdão e aquele irmão me suportar. É uma via de mão dupla, suportando-vos uns aos outros. Meu irmão, minha irmã, para nós congregarmos juntos nesta igreja, pessoas como nós, e servir ao Senhor e mantermos o mesmo objetivo, mantermos a glória de Cristo em tudo que nós fizermos em santificação para Ele, ou em qualquer situação, na verdade, no local de trabalho, na família, você sabe que é necessário muitas vezes aumentar esse teu filtro, não é? Essa peneira, ela não pode ser muito fininha, que pega qualquer coisinha, qualquer grão de areia. Em outras palavras, nós não podemos ser pessoas que têm uma peneira muito fina. E qualquer palavra eu já me ofendo. Nós temos que ter um filtro, uma peneira maior. É necessário muitas vezes, mesmo no local de trabalho, entre famílias, quando quer que duas pessoas estejam juntas, filtrar ofensas, falhas uns aos outros, para mantermos ativamente este laço. Eu devo dizer a mim mesmo, uma situação está acontecendo aqui, não é muito conveniente, mas eu quero manter o laço da igreja e a amizade em Cristo. Preciso me portar corretamente. Deixa eu filtrar essas coisas que são tão inconvenientes, relevando as fraquezas dos irmãos, mal entendidos, e fazendo isso de uma maneira resoluta, de propósito. E para que isso aconteça, meus irmãos, minhas irmãs, certas atitudes precisam acontecer e tomar lugar. Deixe-me ser prático aqui então. Suportando-vos uns aos outros. Evite ser uma pessoa demasiadamente escrupulosa. É orgulho, você sabia? Escrúpulo em demasia. É ter um filtro muito apertado, uma peneira muito fina, que nada passa por ali. Uma palavra que alguém falou meio torta, com gramática meio errada, já me sinto ofendido. Uma omissão, a pessoa passou por mim, mas não sorriu, está de mal comigo, não gosta de mim. Qualquer coisa, faltou um negocinho aqui, um ali, eu me refiro ao culto ao Senhor, mas nos relacionamentos. Eu preciso transformar tudo em uma questão moral e me ofender. É uma ofensa. Você sabe que está por trás disso orgulho, porque eu quero me colocar muito justo diante dos olhos dos outros. Muito certo. Então eu não deixo nada passar. E assim eu corto o relacionamento, eu paro de conversar, eu viro as costas para o irmão. Não haja assim.
Porque você é chamado aqui neste texto de uma nova criatura, um eleito de Deus. Observe o versículo anterior. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, mansidão, longanimidade. Esse é o nosso filtro, coisas que nos permitem deixar passar tantas e tantas coisas, como eleitos, como pessoas que são amadas por Deus. Tem uma peneira muito grande, um filtro muito grande. A propósito, Paulo não se refere aqui a doutrinas ou verdades. Nós não podemos fechar os olhos a heresias que se espalham. Também não é uma questão de um irmão que está aprendendo agora, mas se refere a atitudes, a comportamentos, palavras, maneiras de agir, coisas que precisam ser amadurecidas. Lembre que seu irmão em Cristo, ele é seu irmão em Cristo, é sua irmã em Cristo. Você faz isso na sua casa. Às vezes teu irmão lá na tua casa, tua irmã, faz um negócio que você não ficou muito satisfeito, não é? Mas porque teu irmão, você vai lá, conserta, você deixa filtrar, essa pessoa está crescendo, vocês estão crescendo juntos. Essa é a mesma ideia na igreja do Senhor Jesus Cristo. Há certas coisas que precisam de um toque no timão para que sejam feitas corretas, a admoestação em particular, e há certas coisas que não foram de propósito ou mal entendido que nós devemos filtrar e deixar para trás. Ele é seu irmão. Mantenha sempre aquele princípio de 1 Pedro 4,8. O amor cobrirá uma multidão de pecados. Porque eu amo este meu irmão, esta minha irmã, então eu relevo certas coisas inconvenientes. Lembre-se de Provérbios 19:11, a prudência do homem faz que ele retenha a sua ira e a sua glória passar por cima de transgressões. Que provérbios, não é? Passe por cima, se é uma questão de mal entendido, de um olhar torto, de um orgulho ferido, deixe de lado, mantenha-se junto, mantenha um laço entre irmãos em Cristo Jesus. Essa deve ser a nossa atitude como crentes e entre crentes, suportando-vos uns aos outros. Um filtro grande, como pessoas transformadas. Isto é parte desse comando no versículo 12. Nós estudamos sobre isso no passado, na carta aos Colossenses, de revestivos de uma nova criatura, de ter um bom filtro. Mas agora deixe-me prosseguir para o versículo 13, que é o nosso foco nesta manhã. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Algo profundo e glorioso aqui nessas palavras. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Bem, queridos, o exemplo que nós temos diante de nós a ser copiado é o exemplo do Salvador. E glória a Deus, porque é o exemplo dele que nós temos diante de nós. Isso é sobre o perdão, não é? Perdão entre irmãos e irmãs de uma mesma família. Família de Deus, o corpo de Cristo. Nós queremos lidar com isso agora. O que é perdão? Sempre começamos com uma boa pergunta. O que é então perdão? Qual a natureza do perdão entre irmãos na Bíblia? O que é perdão bíblico? É muito importante nós estarmos claros a respeito disso. Isso é doutrina, você sabia? Eu não usei o termo ainda. Mas se eu não sei de doutrina, isso é doutrina, como vou poder agir corretamente nessa questão tão vital? Por isso que nós amamos as doutrinas da Palavra de Deus. Bem, nós vivemos em uma sociedade muito egocêntrica. O Brasil é uma sociedade extremamente hedonista, egocêntrica. O mundo inteiro se encontra nesse ponto no momento, centrado em si mesmo. E continuamente você e eu somos bombardeados por uma espécie de psicologia humanística que massageia o ego humano continuamente e exalta o ego. Você já parou para observar isso? Que tudo é uma questão de massagear o seu ego. Você vai numa loja comprar uma roupa e o vendedor já quer massagear o seu ego. Vai ficar bem você merece. Todo esse tipo de coisa que eleva o seu ego. E nós somos bombardeados por coisas como essa o tempo todo. Você vê isso na televisão, na música, nas lojas de roupa. O treinamento da sua empresa, você é treinado a se sentir super fantástico e melhor do que todo mundo. Nos escritórios de psicologia chamada dita cristã. E lembre-se que Satanás também é o pai da mentira. Nós estamos cercados por esse tipo de coisa. Satanás é o pai da mentira e ele tentou destruir a Bíblia, a palavra de Deus, fisicamente, queimando, através dos seus servos, milhões e milhões e milhões de cópias ao longo dos séculos. E mandando os tradutores para a fogueira, literalmente, através da sua falsa igreja. E no passado, ele conseguiu que bilhões de cópias da Bíblia fossem queimadas e destruídas por inteiro de muitos países. Mas ele viu que não deu certo, porque conforme essas Bíblias foram queimadas, mais Bíblias eram impressas, novas cópias eram produzidas em outras línguas, e ele percebeu que a estratégia dele não funcionaria a longo termo.
Funcionaria por um momento, em determinado país ou cultura, mas não a longo termo. Então ele mudou a estratégia. Eu não estou fantasiando aqui, não. É exatamente isso que aconteceu. Nós devemos observar a maneira como Satanás opera, porque ele não é Deus, ele é um ser criado. Ele deixa os seus traços. Então ele mudou a sua estratégia. Ele decidiu fazer aquilo que ele é mais especialista, mentir e perverter as verdades da palavra de Deus, mais do que tentar destruir, literalmente. Ele ainda faz isso, ele toca fogo em Bíblias, em muitos países. Mas ele começou a agir com a sua especialidade, com seu PhD, ele é o pai da mentira. Então ele começou a tentar destruir as verdades, não mais o papel, mas as verdades contidas nesses papéis. E ele começou a fazer isso de uma maneira ferrenha e assustadora. Quando ele mudou a sua estratégia por volta do século XIX, segunda metade do século XIX, ele começou a agir assim. Então ele tenta mudar o significado das verdades e das doutrinas que estão contidas aqui na palavra de Deus, para que elas signifiquem outra coisa. Você percebe a malícia e a astúcia dele? Então, quando você lê verdades na palavra de Deus como amor, perdão, santificação, porque ele já perverteu essas verdades por aí, o significado dessas palavras, não é? Verdades são comunicadas por palavras, conceitos. E se ele torce o significado dessas palavras e muda por aí, quando você vai então na Bíblia e lê essas palavras, amor, fé, santificação, você imagina que você está lendo aquilo que ele te disse. Na tua cabeça está formado. Aí você, eu já sei o que é perdão, eu já aprendi aí no mundo. Eu já sei o que é amor. Sua mente está formada por isso. É assim que ele perverte a verdade, mudando os conceitos. Então, quando você lê sobre essas coisas, a palavra está aqui, a ideia está aqui. Mas é porque ele começou a mudar o significado dessas coisas pela televisão, pelos falsos evangelistas, por falsos pregadores, cantores evangélicos, pela internet, pelo Facebook. Quando você chega na Bíblia e você lê essas coisas sobre fé, sobre amor, sobre arrependimento, sobre serviço cristão, você está lendo outra ideia que não está aqui na Bíblia, mas aquela que já está incutida na sua mente. Assim faz Satanás. Por exemplo, ele muda o conceito de amor. Amor é um conceito criado na Bíblia, não criado pelas civilizações antigas. Mas amor no mundo é tão diferente, não é? Amor na palavra de Deus é puro, é fiel, é altruísta. Amor no mundo é impuro, é egocêntrico e é para mim. E aí você capta essas coisas, é moldado para essas coisas na música, etc. E você vem na Bíblia e lê, entendi, amor é algo que me faz sentir bem. Vou passando aqui para frente. Você percebe como ele muda as coisas? Ele é o pai da mentira. Satanás, ele conhece cada um de nós. A maneira como nós pensamos, ele estuda a psicologia humana. Se nós, em nossa artimanha e malícia no mundo, antes da conversão, conseguimos passar as pernas nas pessoas de maneira psicológica, quanto muito mais ele. Um dia minha esposa foi ao supermercado, comprou uma caixinha de cereal, desse tamanho, dessa grossura, pegou assim, deve ter uns 3 cereais aqui dentro. Caixa desse tamanho, quando chegou em casa, tem lá, uma unidade, escrito desse pequenininho. Mas estava escrito aqui, como é que eu fui enganado? Porque a caixa é desse tamanho. A gente tem a tendência de olhar na caixa e não ver a quantidade. Veja como o indivíduo passou a perna na gente. Não posso culpar ele, porque ele escreveu lá, está escrito, ele pode escolher a caixa do tamanho que ele quiser, mas ele me pegou, com a psicologia aplicada. E assim também é Satanás. Ele sabe que muitos crentes da nossa geração não estão acostumados a estudar a palavra de Deus, mas só ler de carreirinha no final do dia e passar o olho por cima de alguma palavra ou outra. Aí ele muda o conceito aqui pela televisão, pelo rádio, pelo Facebook, pela novela, pela arte. Na hora que eu rapidinho vejo essa caixinha, é tão grande, significa isso. Eu não sei que tem muito, muito, muito mais aqui. Então ele pega as pessoas. Ele é o pai da mentira. Ele muda o conceito de amor, por exemplo, e transforma amor em algo egocêntrico, passageiro, fugaz. E assim ele faz também com o ensino bíblico sobre o que é o perdão entre irmãos. Para que quando você leia na Bíblia sobre perdoar, você já traga as suas ideias absorvidas por aí sobre o que é perdoar. Bom, eu precisei fazer essa longa digressão e ilustração para que você entenda agora o que a Bíblia ensina sobre o que é perdão. Vamos ver o conteúdo dessa caixa realmente. O que é o perdão na Bíblia? Deixe-me começar da seguinte maneira, porque o contraste nos ajuda a perceber a gravidade das coisas. Eu vou começar dizendo o que não é perdão na Bíblia. Você perceberá como Satanás tem mudado esses conceitos. Eu estou lidando apenas com um de muitos. Como ele tem enganado muitas pessoas.
Porque muitas vezes as coisas que eu direi agora dos textos da palavra de Deus definindo o que é perdão entre irmãos na Bíblia, ou melhor dizendo, aquilo que forma a opinião de muitos crentes hoje na igreja sobre o que é o perdão, você perceberá que é exatamente aquilo que eu descreverei agora como não sendo perdão na Bíblia. Aí você perceberá como Satanás está muito mais à frente da gente. Ele engana de uma maneira tão sutil, é como uma poeira, não é? Você limpou aquele móvel, está lá lustrado, brilhando. Os dias vão passando, parece maravilhoso, mas quando você chega perto e faz assim, você nem tinha percebido, já tem uma camada de poeira. É assim que ele vai mudando a nossa ideia sobre a palavra de Deus, conforme nós vamos deixando ela de lado e trocando por música gospel, ou o que quer que seja, mas do que alimentar as nossas almas com a palavra de Deus. Perdão, de acordo com a Bíblia, não se trata de perdoar a si mesmo. Acertei no ponto? O que é o perdão no mundo? Perdoe-se a si mesmo. Veja o que Paulo está dizendo aqui nesse versículo. Eu estou tentando ser bíblico e não fugir do texto, para que os irmãos aprendam também a amar a palavra de Deus e se manter junto a ela. Paulo diz, no versículo de número 13, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros. Perdão na Bíblia não é uma questão de perdoar a si mesmo. Não é perdoar a mim mesmo por alguma falha. Eu menciono isso porque você ouve isso o tempo todo, repetido em toda parte. Você deve perdoar a si mesmo por aquilo que você fez. Mas você não encontra nada do tipo na palavra de Deus. Você não encontrará a Bíblia dizendo tal coisa, chamado auto-perdão. Essa é uma ideia recente, não é desenvolvida pela psicologia moderna dita cristã. A ideia do auto-perdão. Você mentiu, você se apropriou de algo que pertence a outra pessoa, você traiu seu cônjuge. Mas para que se martirizar? Passa uma página, perdoa a si mesmo, vai em frente. Essa é uma maneira que a psicologia encontrou para justificar o pecado e jogar fora pela janela o arrependimento e a mudança de atitude. Ah, você fez algo, as pessoas descobriram, te pegaram na mão na massa, mas para que ficar se matando? Vai em frente, perdoe-se a si mesmo. Vira uma página, mas não há absolutamente nada do tipo na palavra de Deus em referência ao perdão. Na Bíblia, perdão nunca é algo que eu estendo a mim mesmo. Perdão na Bíblia é sempre vertical, de Deus sobre mim, me perdoando, e algo horizontal, eu recebendo perdão de alguém ou perdoando alguém. Mas perdão nunca é eu perdoando a mim mesmo, centrado em mim mesmo. Isso é a verdade da palavra de Deus. Nunca eu perdoando a mim mesmo. Veja a segunda parte do versículo 13. Assim como Cristo vos perdoou. Você percebe? É vertical o perdão aqui. Assim fazei vós também, perdoando uns aos outros. É horizontal aqui. Mas nunca é centrado com o fim em si mesmo, perdão. Mas pastor, o que eu faço então quando eu ferir alguém? Ou eu fizer algo indevido, pastor? Eu não consegui esquecer isso. O que eu faço? Bem, primeiro você faz emendas, você busca consertar o erro, se for possível ainda, e da melhor maneira possível. Então você confessa o teu pecado diante de Deus, porque foi Ele que colocou na tua consciência um senso de culpa, e não você mesmo. E porque Cristo te perdoou verticalmente, te foi garantido o perdão nesse momento de buscar a Ele, e Ele é fiel à promessa que Ele fez. No momento que Ele te salvou, Ele te perdoa ali, quando você confessou a Ele, e você se levanta como alguém perdoado, e você segue em frente, porque Ele lançou nas profundezas do esquecimento o teu pecado. Mas não há tal coisa como eu perdoo a mim mesmo. Eu fiz o mal, pastor. Então você segue esses passos. E você crê que o Senhor te perdoou. E você não age como um incrédulo. E se levanta e deixa essas coisas para trás, porque Ele te perdoou. Você fez amendas, você consertou, e você se levanta diante do Senhor como alguém perdoado. Essa é a primeira característica do que não é perdão na Bíblia. Perdão não é eu perdoo a mim mesmo. Essa é a maneira de pensar de uma geração desobediente e hedonista que permeia as igrejas evangélicas hoje. Essa é a primeira característica. Deixa-me trazer a segunda característica do que não é perdão na Bíblia. Na Bíblia, perdão não é estendido a alguém para que eu me sinta melhor. Você já viu isso?
Você lê às vezes até em boletim de igreja. Você tem que liberar perdão, senão você vai ficar doente. Não se trata de perdoar a si mesmo, a uma outra pessoa, para que você se sinta melhor consigo mesmo. É mais uma técnica da psicologia moderna recente, centrada no ego humano. Certamente, irmãos, que há muitos benefícios em obedecer a Deus e perdoar um irmão ou outra pessoa. Há o benefício da obediência ao Senhor e da graça de Deus em nossos corações. Mas o comando de perdoar a um irmão não se trata de perdoá-lo ou perdoá-la para que eu sinta melhor comigo mesmo. Bem, você perdoa primeiro porque é um comando do Senhor. E o comando deve ser obedecido por um servo, uma serva. Perdoai-vos uns aos outros, diz a palavra de Deus. Lá em Mateus capítulo 6, no versículo de número 15, nós recordamos aquelas palavras do Senhor Jesus Cristo sobre esse tema, onde ele diz: se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Em certo sentido, nós não podemos ser perdoados se nós não perdoamos. O pastor está dizendo que salvação é por mérito, então? Não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que Deus, Ele observa a nossa maneira de agir e após a conversão, há critérios e condicionais também. E você perdoa por causa daquela pessoa que te ofendeu, para que haja restauração no relacionamento e o laço seja mantido na igreja do Senhor Jesus Cristo. Perdão não é uma parte opcional da vida cristã, meus irmãos. É uma parte necessária daquilo que significa ser um crente. Por quê? Porque um crente é uma pessoa perdoada. Se algo que caracteriza um crente é que ela foi perdoada um dia. E perdoar é parte de pessoas que foram perdoadas também. Essa é a segunda característica do perdão. Perdão não é estendido para alguém para que eu me sinta melhor comigo mesmo. É uma terceira característica do perdão na Bíblia, do perdão que não é bíblico. Eu tenho certeza que você já viu muito disso. Perdão na Bíblia não é incondicional, perdão na Bíblia é condicional. Eu creio que essa é uma das maiores mentiras que se alastra por toda parte, de que o perdão e o amor de Deus é incondicional, mas essa é uma grande mentira criada nos laboratórios do inferno e trazido para a superfície, espalhado como um vírus entre muitas pessoas em toda parte. O amor de Deus não é incondicional, o perdão também não é incondicional. Na televisão, nas novelas, na música, em toda parte, copiado por igrejas evangélicas, perdão é algo incondicional, que você deve simplesmente perdoar, livre, totalmente, sem condição absolutamente nenhuma. Se uma pessoa matou seu filho, violentou sua esposa, te passou a perna, te enganou maliciosamente, trouxe prejuízos graves a você, sabe o que é te dito hoje em igrejas? Nos é dito que você é um cristão, você deve simplesmente perdoar incondicionalmente. Isso te fará sentir melhor. Mesmo que o criminoso não saiba que você perdoou ele, você deve perdoá-lo. Mesmo que ele não tenha mudado em nada, siga em frente violentando, roubando, passando a perna, tirando a vida de outras pessoas, não é dito que você deve perdoá-lo. Perdão é incondicional, você simplesmente deve liberar perdão. Você ouve isso o tempo todo. Isso vem dos consultórios de psicologia dita cristã para dentro de igrejas. Tenho certeza que você já ouviu isso o tempo todo. Ou leu em revista. Ou talvez isso ainda esteja parte da sua maneira de considerar essa doutrina chamada perdão. Mas isso não é o ensino da Bíblia sobre o perdão. Deixe-me dizer que aqueles que ensinam um tipo de perdão incondicional são também as mesmas pessoas que ensinam que o amor é incondicional. Mas nem o amor nem o perdão são incondicionais. Amor não é incondicional, porque o que nós aprendemos como crentes sobre o que seja amor, nós aprendemos no amor de Deus. Lá em 1 João capítulo 4 nos diz: nisto está o amor, ou nisto nós aprendemos o que seja o amor, em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho para a nossa propiciação. Amor é condicional, e a condição do amor de Deus por homens e mulheres tão miseráveis como nós foi que o Seu Filho derramasse o seu sangue e morresse no lugar deles. E se Ele não tivesse feito isso, o amor de Deus não seria manifesto em nossas vidas e nós continuaríamos condenados. Há uma condição para o amor de Deus
que o seu Filho viesse ao mundo para salvar pecadores e o seu sangue fosse derramado. Hebreus 9, 22. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Remissão é perdão. Sem a condição do derramamento de sangue não há expressão do amor de Deus. Se fosse incondicional, porque nós somos primeiros comandados a nos arrepender. Não é verdade? Arrependimento é o critério para o perdão. É a condição para o perdão. Veja, por exemplo, você entende isso? O amor entre um casal. O amor entre um casal, um relacionamento, envolve lealdade, respeito, consideração, cumprimento de certos deveres, isso ao longo da jornada. Mas se essas coisas são desprezadas, pisadas, empurradas para o lado, 1, 2, 10, continuamente, várias vezes, então o amor mingua. Não é verdade, ele deixa de existir, embora ele possa ser reativado no futuro, conforme essas condições ou critérios são restabelecidos. Assim como é o amor incondicional. O amor é condicional, assim como o perdão é condicional. E a condição do perdão de Deus é que nós nos arrependamos de nossos pecados. Você percebe? Há muita confusão a respeito disso hoje, não é? Ou abrace a pessoa como ela está e traga para dentro da igreja do jeito que ela está e ame ela como ela está. É um homossexual que ela fique assim, apenas ame. É um ladrão, um criminoso, um adulto, já casou 10 vezes. Apenas ame, apenas aceite. Mas não é essa a condição da palavra de Deus. Deus não nos receberá no céu, a menos que nós mudemos, e é Ele quem nos muda. E o chamado é para o arrependimento. Sim, venha homossexual, venha traidor, venha ladrão, venha mentiroso. Arrependei-vos e convertei-vos. Então ele recebe ex-ladrões, ex-mentirosos, ex-homossexuais, ex-adúlteros, ex. Há uma condição bem no meio do caminho, uma porta, um portal. Arrependimento é a condição para o perdão. E se nós aprendemos isso de Deus e na palavra de Deus, então, amigos, há uma condição para o arrependimento, para o perdão entre irmãos e irmãs em Cristo. E essa condição é o arrependimento. Nós já não estamos mais falando sobre queixas, sobre suportar o mal entendido uns dos outros, mas sobre pecados. Não confunda essas questões e não saia por aí dizendo que o pastor Abner está dizendo coisas contrárias à palavra de Deus. O perdão, amigos, não é limitado. Não é isso que eu estou afirmando aqui nesta manhã. O perdão de Deus é ilimitado. Quando há verdadeiro arrependimento, todo tipo de pecado possível é perdoado. Aquele soldado que traspassou o Senhor Jesus Cristo, se houvesse arrependimento, ele seria perdoado. Stalin, Hitler, ladrão da lâmpada vermelha, quem quer que seja, o líder do mensalão, onde há arrependimento, há purificação dos mais vis dos pecadores. Paulo está aqui para levantar a bandeira. Sou eu. Ele me perdoou. Perdão não é limitado, é ilimitado. É ilimitado porque perdoa todas as transgressões possíveis, mas perdão não é incondicional, sem condição. A condição é arrependa-se e vire as costas ao homossexualismo, e vire as costas à traição e à mentira e ao orgulho. E eu te perdoarei e vos receberei como filhos e filhas. Arrependimento não é incondicional. Perdão é ilimitado. Assim, essa é uma terceira característica do perdão bíblico. Não é incondicional, é condicional. Deixa eu recapitular, porque são tantas coisas. A primeira característica do perdão bíblico, ele é vertical, de Deus sobre nós, e horizontal. Nós estendemos perdão, nós pedimos perdão, nunca em si mesmo. Eu perdoo a mim mesmo. A segunda característica do perdão na Bíblia é que é um comando de Deus. E o foco é a pessoa a ser perdoada, não o meu sentimento para que eu me sinta melhor. Porque um dia eu vou precisar ser perdoado também. Uma terceira característica é perdão é condicional, baseado em arrependimento. Bem, deixa-me falar agora sobre esses níveis de ofensas entre irmãos, e como esse perdão condicional, baseado em arrependimento, é exercitado. Nós temos poucos minutos. Veja o versículo 13 ainda. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, aqui está, queixas. E a segunda palavra é pecados.
Nós vamos ver isso em um minuto. Queixas. Esse é um nível de ofensa que acontece entre irmãos. Eu creio que queixas se manifestam de duas maneiras. Primeiro, há queixas que às vezes são picuinhas, orgulho ferido, mal entendido, aquelas faíscas, na fricção entre o povo de Deus aí no serviço. E se esse é o caso, meu irmão, isso aconteceu entre você, um outro irmão, irmã, nós somos comandados pelo Senhor Jesus Cristo em questões de queixa, perdoando-vos uns aos outros. É um comando e você deve perdoar. Nós relevamos essa questão do suporte e filtramos e suportamos as enfermidades uns dos outros, rogando ao Senhor pelo crescimento daquela pessoa e o meu também, e exercitando o ministério de admoestação simpática e fraternal, buscando a melhora da pessoa. Em questões de queixas como essas, o perdão deve ser automaticamente oferecido. Mas queixas às vezes são também queixas. Eu tenho uma queixa contra alguém. Não é uma questão de orgulho ferido, mas é uma questão de uma queixa justa. Não foi feito em ignorância, a pessoa não fez isso em ignorância, parece que foi de propósito, mas ela ofendeu. Foi falta de consideração, agiu sem pensar, ou falou e depois viu que não devia ter falado da maneira como falou, mas veio, mas se explicou, mas demonstrou que estava errado, ou faz e depois observa e sente, eu não devia ter agido assim ou pensado dessa maneira, e você vê a mudança no comportamento, embora a pessoa não tenha vindo e falado. O que eu devo fazer então? Bem, o comando ainda é o mesmo. Perdoe. Perdoe. Veja o versículo 13. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, perdoe. Então, nesses dois casos de queixa involuntária, mal entendido, ou uma atitude grosseira, errada, mas depois a pessoa começou a mudar e agir, simplesmente perdoe. Oh, meus irmãos, se às vezes aqui na igreja, no serviço do Senhor, entre irmãos, você observar uma irmã ou um irmão fazendo algo e você diz, é tão inconveniente, inapropriado, não guarde rancor em seu pensamento e alimente isso contra essa pessoa. Porque teu objetivo é o amor fraternal e a manutenção da unidade. Como você vai amar estar junto com uma pessoa que você fica ali? Mas que pessoa inconveniente, não para de falar, não se pergunta se eu quero ouvir o que ela tem a dizer tanto tempo, mas que pessoa que não age da maneira apropriada. Quando você vê alguma coisa assim, diga a si mesmo, quem sou eu? Eu já fiz coisas mais esdrúxulas do que essa. E que coisas que eu já falei que eu me arrependo, quem sou eu? Você diz assim a si mesmo. E você perdoa a pessoa e mantém a unidade em Cristo. Queixas involuntárias, algo assim mais ofensivo, mas houve uma mudança, foi um ato a ser relevado, e você deixa, você perdoa em teu coração e segue em frente. Mas então há um terceiro nível de ofensa entre irmãos, e é chamado aqui de um pecado. Um pecado, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Bem, um crente peca contra um outro crente. E aquela queixa, ofensa, ela persiste, ela continua. Ou a falta de consideração aumenta. Não foi apenas um ato isolado que aconteceu 2, 3 vezes, 10 vezes, é algo que continuamente persiste, é uma certa malícia ou indisciplina ali. Ou foi algo que trouxe um prejuízo material para um outro crente, ou moral, diante de outras pessoas. Ou foi uma difamação, ou uma fofoca feia que virou difamação. Bem, então uma atitude diferente das queixas no perdoar deve acontecer, e nós queremos tomar grande cuidado para lidar com isso, para lançar luz bíblica sobre esse terceiro tipo de ofensa entre irmãos, pecado, e como o perdão deve operar. Eu quero que você abra comigo no livro de Mateus, capítulo 18. Mateus 18, versículo 15 a 17. Nós aprendemos nessa passagem sobre a medida do perdão em pecados. Mantenha em mente que essa passagem o tempo todo está falando sobre conduta pecaminosa de um irmão contra outro irmão. Essa é a ideia aqui. É uma conduta tão séria que, se não for reparada, levará à disciplina da própria igreja. A igreja terá que disciplinar tais pessoas. E se a disciplina não resultar em mudança alguma, arrependimento, então esse é um caso para expulsão da congregação.
Essa passagem não está falando sobre ofensas menores, não. Aqui já são ofensas de pecados várias. Bem, deixa-me ler o texto, então. Mateus 18, de 15 a 17. Ora, esse é o próprio Senhor Jesus Cristo falando aqui. Se teu irmão, está pensando sobre a igreja, se teu irmão pecar contra ti, vai a ele, ao irmão, à irmã, e repreende-o entre ti e ele somente, sozinhos. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, pessoas neutras no caso, não teu amigo íntimo, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. Cristo vai falar sobre ligar e desligar. Isso se refere à expulsão da congregação. Muito bem, texto muito sério aqui a respeito dessa situação. Um pecado aconteceu na igreja, ou fora dela, mas entre irmãos de uma mesma igreja. Você não conseguirá apenas relevar, aumentar o filtro. Foi algo sério, pecado moral, ou a atitude persiste. Houve perda material, moral, e volta a se repetir continuamente. Talvez a pessoa que faça, ela não esteja fazendo isso maliciosamente, seja ignorância mesmo da pessoa, ou imaturidade, ou talvez seja propositadamente, maliciosamente. Um agravo, e algo precisa ser reparado. Um pecado, um abuso contínuo, alguma coisa do tipo. Algo aconteceu e foi muito sério, ou ainda está acontecendo, e você que foi a parte ofendida, ferida, prejudicada nessa situação, você deverá fazer algo. Eu gostaria que você observasse, porque isso é um comando do Senhor Jesus Cristo, e essa estrutura é a base para a disciplina na igreja. Veja o versículo 1, 15. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai, é isso que você deve fazer. Você deve ir àquela irmã em particular e conversar com ela. Você não pode guardar esse rancor em teu coração, porque aqui já não é uma questão de filtro. Você não pode fazer isso, fechar os olhos para isso, simplesmente. Porque algo está persistindo ali, foi muito grande, foi um pecado errado, talvez diante dos olhos das pessoas. Você deve ir à pessoa. Vai e repreende entre ti e ele. Você vai à pessoa e não ao pastor. O pastor vem na última escala aqui, porque quando se busca o pastor já é para a disciplina. Você vai pessoalmente àquela pessoa sozinho, marca um encontro, tomar um café, vai na casa, depois do culto da igreja, sozinho, longe dos olhos dos outros, falando, meu irmão, talvez você não perceba, mas você fez isso me trouxe esse agravo, esse prejuízo. Meu irmão, eu fiz isso mesmo, eu não percebi, me perdoa. E se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Você percebe o que o Senhor Jesus Cristo está dizendo aqui? Você não tem o direito de ficar quieto no seu canto, guardar consigo mesmo, e muito menos espalhar a questão por qualquer outra pessoa. Vai até ele, até ela, é teu irmão. Vai e repreende-o, vai e repreende. Interessante a tradução. Repreender aqui não é vir mandar o tapa na pessoa. Como é que você faz um negócio? Você quer ganhar o irmão e que uma situação se resolva. Isso é repreensão. É trazer as coisas diante da pessoa que ela não está vendo, que ela esteja, mas chamar ela à realidade. Vai e repreende-o entre ti e ele só. Isso quer dizer que você não passou a informação para ninguém ainda, porque você não quer contaminar o corpo de Cristo, nem criar uma raizinha nesse dente que começa a apodrecer e doer a cara, todo o rosto inteiro, inchar tudo. Porque é isso que acontece quando uma pessoa é ofendida e começa a comunicar com os outros. Ah, mas fulano é isso, e fulano, e isso aconteceu. Não faça o trabalho de Satanás na igreja do Senhor Jesus. O comando do Senhor é vá até ele e converse com ele. Isso é uma questão pessoal entre vocês, uma ofensa sobre você, e não sobre um terceiro. Entre ti e ele só. Isso não deve ser feito no corredor enquanto as pessoas estão passando, nem no final do culto junto com todo mundo, porque todo mundo ouvindo ali. Entre ti e ele, entre ti e ela somente, separados. O objetivo é ganhar o irmão e manter o laço. É um comando. O Senhor me comanda a perdoar. Eu não posso guardar isso, eu preciso ir a essa pessoa. Se te ouvir, então, se houver aquela atitude do arrependimento, eu não percebi que eu tinha feito isso, eu me arrependo, eu percebi, mas eu me permiti isso e aquilo. Houve arrependimento. Ganhaste o teu irmão. O critério não é arrependimento. Você foi em busca disso. Eu vou lidar com esse arrependimento, porque o arrependimento aqui não é se rastejar no chão e beijar o seu pé.
2. Não houve desculpas, houve uma conversa simpática, educada, cavalheiresca entre as pessoas. Foi objetivo, eu estou lidando apenas com essa ofensa, não com problemas do passado e trazendo, pondo tudo na mesma panela para aproveitar a situação. Foi objetivo, foi diante de Deus, foi feito depois de oração, mas não houve mudança, reparo, a pessoa persiste. Comando do Senhor Jesus Cristo nesse segundo nível de dificuldade, então está no versículo 16. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, porque é o que a lei judaica mandava, não é? Testemunhas, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Eu não tenho certeza se eu fiz isso contigo, não. Se houve esse resultado, então você leva 2 pessoas para comprovarem isso, o resultado, a perda, etc, etc. E a pessoa talvez pela presença de outras 2, um amigo em Cristo juntos. Olha, meu irmão, nós somos 3 amigos aqui, você fez isso. E a pessoa cai em si, e haja um arrependimento, uma mudança, e laços são restabelecidos ali. Veja a sabedoria do Senhor Jesus. É assim que nós devemos agir nesse segundo nível. Mas ainda assim não houve mudança, não quero saber, não estou interessado, não vou fazer amendas, não vou mudar minha atitude, meu caráter, um pecado de verdade. Então nós temos esse terceiro elemento. Se não te escutar, versículo 17, diz-o à igreja, e se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio publicano. Observe agora. Versículo 17 não está dizendo espalhe fofocando pela igreja. Leve-o à igreja, a igreja aqui são os presbíteros, os oficiais da igreja. Como é que você pode interpretar essa passagem dessa maneira, pastor? Porque é dada aos oficiais da igreja a disciplina na igreja. Então trazer a igreja é trazer ao conhecimento dos oficiais da igreja o caso. Para quê? Para que os oficiais da igreja chamem a pessoa e aí comece a lidar disciplinatoriamente com essa pessoa. E há 3 níveis de disciplina: demonstração, exortação, expulsão. Então traze-o à igreja, se tornou uma questão realmente de lidar com disciplina agora. Não foi resolvido individualmente a demonstração, nem entre outras pessoas da igreja. Foi preciso ser trazido ao pastor, ao presbítero, ao diácono juntos. E uma sessão vai ser marcada entre a igreja, presbíteros, pastores, com aquela pessoa somente, para começar um processo de disciplina, objetivando o restabelecimento, isto é, objetivando que a pessoa caia em si. Mas se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. Nós não lidaremos com disciplina hoje, o nosso foco é perdão. Nós voltaremos a lidar com disciplina, o que significa considerá-lo como um gentio. Mas, queridos, aqui está uma passagem que lança mais luz na questão, não é? Não perca de vista que o ensino é sobre perdão aqui. Volte agora para Lucas 17:3. Nós vamos correr. Lucas 17:3. Olhai por vós mesmos. E se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. Agora o versículo 4. Esse versículo 4 ele também está no 18, mas Mateus preferiu não colocá-lo. Mas é isso que o Senhor Jesus Cristo diz, após ter dito aquele versículo 18 lá. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, 7 vezes no dia vier ter contigo, aqui está o arrependimento, dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe. É um comando ainda. Que coisa, não é? Que coisa. Aqui está você, cuidando da tua situação, do teu canto, se importando com as coisas que não em volta, vem teu irmão e pisa no teu calo, e você pula e segura o pé e diz, como é que você fez um negócio desse? Oh, me desculpa, me perdoe, foi sem querer, foi essa minha velha natureza, que eu tenho um temperamento, você sabe como é, te perdoa, meu irmão, não faz mais, não vai fazer mais isso, vou tomar mais cuidado, vou ter mais consideração. Aí você está ali segurando teu pé, arrumando de volta o teu esparadrapo, e lá vem a outra pessoa, e a mesma pessoa pisa no calo de novo, e que é isso? Como é que você faz um negócio desse? Acabou de me pedir perdão. Me desculpa, foi sem intenção, você conhece esse meu temperamento, não é? Como é que você espera que uma pessoa com temperamento como eu mude da noite para o dia? É um fruto, o fruto não nasce da noite para o dia. Eu te perdoo, meu irmão, você está prometendo. Lá vem ela a terceira vez, você está ali arrumando outros esparadrapos do pé, te passa uma rasteira e você cai. Mas ela se arrepende profundamente. É uma criança imatura, não é? E te pede perdão com sinceridade, tem o desejo de mudar. E o que você deve fazer? Bem, a resposta está exatamente aí neste versículo. E se pecar contra ti, pecado, não é ofensa ou queixa, porque essa nós filtramos, mas algo mais sério. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes ao dia vier ter contigo dizendo arrependo-me, perdoa-lhe. O critério é o arrependimento, queridos. Nunca diga a si mesmo, eu sei que é arrependimento, mas eu acho que ela não se arrependeu, não.
Ela já veio, já conversou contigo, ele já falou contigo. Acho que não se arrependeu não, a cara dela lá, ó. Se ela não vier lamber o chão aqui onde eu ando, e beijar meu pé, e sangrar, eu não vou arrepender. Esse é o problema do orgulho em nós, mas você não sabe em que situação você está se colocando. Porque logo, logo o Senhor te colocará na mesma situação. Já que você não quer ouvir a voz da consciência. Perdoa-lhes. Que palavras? Vai, repreende-o. É algo muito difícil para a velha natureza, não é? Fui eu que fui ofendido. Como é que eu vou ter que ir lá e repreender a pessoa? Ela que vem a mim. Se não vier, eu vou fazer um partido aqui nessa igreja. É difícil, não é? O orgulho. Eu fui ofendido, eu preciso ir lá. O comando do Senhor é ir. Não, eu prefiro fofocar, comentar com outras pessoas. Vou falar com o pastor. É necessário ir. Você não tem outra opção. O comando do Senhor Jesus Cristo é vai até ela, até ele. É necessário, meus queridos. Veja, porque muitas vezes tudo foi uma questão de mal entendido. Duas amigas numa igreja, Joana e Maria, amigas desde a infância, foram salvas na mesma época, de verdade, cresceram juntos. Se casaram, tiveram filhos, família, e um dia a Joana foi viajar. Por 2 meses com o marido, alguma situação precisou ser resolvida, muito séria, ela viajou por um tempo tão longo, e a Maria com tanta saudade da sua amiga querida. E ela chega, Joana volta para a igreja, chegou, está lá, ela do outro lado, igreja grande, muita gente. Joana, acabou o culto, vou lá, Joana, estou aqui. E ela vai chegando perto entre as pessoas para abraçar a Joana e colocar em dia a conversa. E a Joana olha para baixo, vira para o lado e vai embora para o seu carro. E a Maria regala o olho e diz assim mesmo, se é assim que ela quer, 2 meses sem falar comigo, vai ser assim então. Cortei no Facebook, não quero saber. Mas como crentes em Jesus Cristo, se nós obedecermos o comando do Senhor que diz, vai, começa a mexer o pé, vai até ele, até ela. Então a Maria teria corrido atrás dela no estacionamento e dizia, Joana, só as duas sozinhas lá agora, né? Eu estava com tanta saudade de você, eu terminei aquela minha crochê que eu tinha começado 2 meses atrás, eu quero te mostrar, e você faz os negócios comigo. Maria, me desculpa, eu nem te ouvi. Quando eu cheguei de volta de viagem, eu peguei um gripe tão grande que bloqueou meu ouvido e está escorrendo, estou com cheio de água na cabeça. Tudo que eu queria fazer quando terminar o culto é ir para o meu carro e pegar os meus Kleenex e enxugar meu nariz. Foi tudo mal entendido, não é? Mas eu já vi famílias, talvez você também, que passaram anos sem se conversar dentro da mesma igreja, por causa de mal entendido. Vai ao teu irmão. E muitas vezes esses mal entendidos são resolvidos instantaneamente. Vai, não guarde orgulho no seu coração e diga que Satanás o insufle. Vai a teu irmão. É difícil, é necessário ir a ele, você não tem outra opção, é necessário porque muitas vezes foram mal entendidos, mas se não foi, ainda assim. Então o Senhor Jesus Cristo diz, perdoa-lhe. É algo difícil, né? Do que repreender. Repreender é mais fácil. O teu irmão repreender, você fez isso, agora eu tenho que perdoar. É difícil. Porque o meu orgulho está ali querendo justiça humana. Bem, talvez você diga, pastor, como pode ser mais difícil perdoar do que repreender? É muito mais fácil abraçar e deixar para lá as coisas, na verdade. Bem, você vai entender o que eu quero dizer quando você vê o versículo de número 4. E se pecar contra ti 7 vezes no mesmo dia, e 7 vezes no mesmo dia vier ter contigo dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe. Isso é difícil, porque você espera uma mudança de caráter, não é? Mas porque a pessoa veio de fato e falou com você, você deve perdoá-la. Aqui está o ponto da vida cristã, que nos diferencia do mundo. Há um certo perdão no mundo. Meu irmão, minha irmã, se ele, se ela simplesmente indicou pelo olhar e pela nova atitude que se arrependeu, simplesmente perdoe. Não espere que a pessoa se escabele diante de você e que beije o chão. Perdoe. Isso é mais difícil, né? Do que o versículo anterior. Alguém chegou uma vez, um grande pregador Spurgeon. Spurgeon tinha uma enfermidade, né, que atacava os nervos, os ligamentos, autoimune, vulgarmente chamado em português de gota a gota. E um irmão que tinha reumatismo, um pouco mais velho que ele, chegou nele e falou, olha, o meu reumatismo é muito mais doloroso que a gota.
Resposta ultimamente muito ilustrativa. Você sabe qual é a diferença entre minha gota e o teu reumatismo? Você pega uma chave de fenda, põe um parafuso na madeira e torce esse parafuso até ir mais e não ir mais, até doer teus ossos, tanto apertar. Esse é o teu reumatismo. Agora dá mais 5 voltas nesse parafuso, essa é a minha gota. Aqui está a diferença. Vai, é difícil, eu fui ofendido, é um comando. E agora perdoa. Ele fez isso 7 vezes no dia. Mas é um comando, queridos. E como servos nós devemos estar prontos a perdoá-lo. Mas os discípulos não gostaram disso. E eles começaram a reclamar disso. Eles entenderam muito bem a questão sobre perdão. Veja então, o versículo 5. E disseram então os apóstolos ao Senhor. Os apóstolos. Incrível, não é? Senhor, acrescenta-nos a fé. Às vezes a gente lê essa passagem e acha que isso aqui começa outra porção, porque o indivíduo que colocou fé e dever aqui em cima como título errou. Isso é parte do mesmo conjunto. Esse versículo de número 5 está ligado ao perdão. Eles ouviram aquele negócio, eles pensaram consigo mesmos 7 vezes no mesmo dia. É difícil demais, aumenta a minha fé, senão não vou perdoar ninguém. É isso que eles estão dizendo aqui. Aumenta-nos a fé, Senhor. Uma primeira desculpa, não é? Eles começam a se desculpar. A primeira desculpa foi a seguinte: eu não estou me sentindo como que perdoando essa pessoa agora. Quando eu sentir, eu vou lá. Daqui uma semana, deixa ela no limbo aí um pouco. Ela já demonstrou arrependimento, deixa ela cozinhando lá um pouquinho. Vai e conversa e perdoa. Por que o Senhor Jesus Cristo teria que dizer um negócio desse? Porque Ele sabe que nós viveríamos em uma sociedade hedonística, baseada em sentimentos, onde crentes diriam a si mesmo o tempo todo: eu não estou sentindo vontade de ir na igreja hoje, eu prefiro ficar debaixo do meu lençol, eu não vou obedecer. Eu não estou sentindo evangelizar ou servir ao Senhor, eu não quero fazer as coisas sem sentir. Vai. Senhor, é muito difícil, me aumenta a fé, senão eu não vou fazer nada. Quem é você para dizer ao Senhor: aumenta a minha fé antes que eu comece a obedecer? Os apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Então o Senhor Jesus Cristo começa a explicar-lhes algo, respondendo essa declaração do versículo 5. E disse o Senhor: se tivesseis fé como um grão de mostarda, dirias a esta amoreira: desarraiga-te daqui, planta-te no mar, e ela vos obedecerá. Você não precisa de uma fé gigante. Uma pequenininha já faz coisas tão grandes. Simplesmente obedeça e vá e perdoe 7 vezes necessário, baseado no arrependimento. Mas eles persistem, parece. Eram homens muito duros, esses discípulos. Só nós ganhamos deles. Então no versículo de número 8 ele diz, versículo 7, qual de vós, veja, o Senhor sempre traz uma ilustração, não é para afirmar uma verdade. E qual de vós terá um servo? Ele está falando ainda sobre perdão nesse contexto difícil. Nós vamos terminar em alguns minutos. E qual de vós terá um servo, falando aos discípulos, lavrando ou apacentando, lavrando o campo, cortando ali, o grão com aquela foice, ou apacentando as ovelhas, os camelos, os bois? Qual de vós terá um servo que, lavrando ou apacentando, a quem, vindo ele do campo, vindo a você, você é o Senhor, ele é o servo, logo dirá: chega-se e assenta-te à mesa? Uma pergunta: quem jamais, como um senhor, quando o servo chega em casa, diz: meu filho, senta aí, vai comer, fica tranquilo. E não lhe diga antes, ou o contrário: prepara-me a ceia, a minha ceia. E cinge-te, lava a mão, lava o pé, tira essa roupa fedorenta, e serve-me, até que tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu. Porventura dá graças ao tal servo. Servo aqui é tradução de escravo. Porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Que palavras, não é? Que palavras tremendas. Deixa eu tentar ilustrar o que ele acabou de dizer nesse contexto de perdão. Vai e perdoa, não guarde consigo mesmo, 7 vezes 7. Difícil demais, aumenta a minha fé. Deixa eu lhe dar um exemplo agora, o Senhor Jesus Cristo está dizendo. Ali está aquele servo, ali está você no campo. O sol está batendo e você está quase desmaiando e suando. A poeira mistura aquele suor e transforma uma graxa no seu corpo. Você está junto daqueles bois e cabras e você começa a ter o mesmo cheiro daqueles animais. E o dia inteiro apacentando, você está cortando ali, cortando.
aquela lavoura por horas e horas e horas. E todo o teu corpo está dolorido, com a garganta afunilada de sede. Você quer encostar o teu corpo numa cama e deixar que o peso desabe e você se sinta melhor e lave os teus pés e os teus rostos. Mas você está indo em direção à tua casa e lá você não é o Senhor. Há um Senhor ali e você é um servo. E você chega diante da casa, entra pela porta e o teu Senhor vem a ti e te diz: vai e prepara a minha ceia. Se veste, lava a tua mão, os teus pés e o rosto e vai e prepara a minha ceia. E lá vai você para aquela cozinha. E você começa a cortar aqueles bifes sem gordura e aquela picanha. E pôr naquela frigideira e colocar aquela cebola maravilhosa e misturar com aquele sal, com aquele alho. E aquele cheiro começa a tomar todo o teu corpo e o teu estômago começa a dizer: come. E você começa a cortar aqueles vegetais e vai cozinhá-los tudo ali. E ali você prepara aquele lagarto e aquele arroz soltinho basmati. E tudo está cheirando no ar e todo o teu corpo diz: esquece o mestre e come. Então você pega tudo isso e você leva e põe diante do mestre. É isso que Jesus Cristo está ilustrando aqui, não sou eu. Estou apenas aumentando para você entender. Põe diante dele e fica ali do lado da mesa esperando, caso ele necessite algo, até que ele coma. E quando ele terminar de comer e cear e tomar aquele suco de uva maravilhoso, gelado, ele olha para você e diz: agora vai lá e traz a minha sobremesa. E você volta para a cozinha, e você pega aquelas taças e começa a colocar escopos de sorvete de baunilha e derramar aquele caramelo por cima e pôr aquela cereja. E você abre a geladeira e tira aquela torta floresta negra e coloca tudo diante de você, e aqueles churros, e tudo está ali maravilhoso, e tudo que tem em você se arrepia dizendo: come! E esquece o mestre. Não é verdade? E depois de você fizer tudo isso aí, veja o versículo de número 9: porventura dá graças ao tal servo, porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Sabe o que ele está dizendo aqui, meu querido? Você deve perdoar, ainda embora a tua natureza diz: pega ele pelo dedo e começa a pôr no liquidificador até chegar ao pé. Servos, que palavras, não é? O Senhor Jesus, conhecendo a nossa natureza, nos dá um comando aqui. O meu sentimento diz: não, não, não. Vai e faz contra os sentimentos, porque houve um arrependimento. E o laço deve ser mantido. Esse é o objetivo dessa ilustração. Bem, nós percebemos como a palavra de Deus cobre todos esses graus de atritos nos relacionamentos entre pessoas. Não é porque a palavra de Deus é completa, suficiente. Você não precisa de um divã, de um psicólogo cristão. Você precisa da palavra de Deus. Se é uma questão de meu orgulho ferido, de palavras mal escolhidas, ou pessoas, ou maneira do uso, do agir, esquecimento, falta de atenção, uma vez, desconsideração, suportando-vos uns aos outros. Nós elevamos, nós filtramos, nós deixamos de lado, suportamos as enfermidades uns dos outros. Se é uma queixa justa, ele fez isso, ela falou isso, talvez por ignorância, talvez por imaturidade, hábitos que são trazidos para a igreja, que não foram lidados ainda, perdoando-nos uns aos outros. Se é um pecado que nos afetou seriamente e precisa ser reparado, houve dano, houve ferida, houve perda grande, real de sabor, o comando do Senhor Jesus Cristo é: você, sozinho, vá até teu irmão. Não te ouviu? Duas pessoas ou uma pessoa não quer ouvir, não quer saber, se arrepender, aí traga ao contexto os oficiais da igreja para um processo de consideração que, se não for para frente, é iniciado então a disciplina. Amigos, há um dever, não é? Se você é a parte ofendida, você deve ir ao teu irmão ou à tua irmã e repreendê-lo entre tu e ele. Mas como é o perdão que nós devemos estender a um irmão em cada um desses casos? Bem, no primeiro caso, suportando-vos uns aos outros, não é uma questão de perdoar, é uma questão de relevar realmente, suportar, deixar o filtro passar, perdão, deixa passar, mostre grande magnanimidade, seja sincero, lembre que você também erra e falha. Mas no caso de queixas, no caso de pecados, quando você tem a obrigação de ir e repreender meu irmão,
conversar com ele, explicar, desculpar. Como deve ser esse meu perdão, então, pastor? Eu gostaria que você observasse algo muito profundo e muito tocante nesse versículo aqui do nosso texto inicial de Colossenses 3. Observe novamente o versículo 13. Colossenses 3, 13. A medida do perdão. Algo muito profundo e tocante aqui. Versículo 13. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Você percebeu? É muito grande o padrão, não é? Assim como Cristo vos perdoou, assim como Deus vos perdoou em Cristo Jesus, é o que Paulo está dizendo aqui, assim fazei vós também. Pense por um minuto. Paulo está ensinando aqui que o que Cristo Jesus lhe ensinou sobre o perdão que você estende a um irmão, uma irmã, um amigo em Cristo, na igreja do Senhor Jesus Cristo, e o perdão que ela estende a você, é moldado segundo o perdão que Deus estende a você e a mim através de Jesus Cristo. É muito grande, é muito maravilhoso, é muito real. Ouça essas palavras e deixe que elas penetrem no teu coração. Assim como Cristo vos perdoou, perdoai-vos uns aos outros. Pedro, eu ressuscitei dentre os mortos, Pedro. Vai e procura aquele homem que colocou aquela coroa de espinhos em minha cabeça e diga para ele que eu morri por mais vil dos pecadores, que ele pode vir a mim. Pedro procura aquele soldado romano, Pedro procura aqueles judeus que colocaram um saco sobre a minha cabeça e me esmurraram covardemente. E aquele rapaz que arrancou as minhas barbas com a unha, me esbufeteou e cuspiu em minha cara. E diz que o meu sangue foi vertido pelos mais vis dos pecadores, Pedro. Assim como Cristo vos perdoou. Pedro, diga aquele soldado romano que perfurou os meus rins com uma lança, diga a ele que é um caminho mais rápido ao meu coração. E diga a ele que aquele sangue e aquela água foram vertidos para perdoar os seus pecados e a água a purificar a sua consciência culpada. Perdoando-vos como Cristo vos perdoou. Pense sobre isso. Como foi que Cristo te perdoou, meu irmão, minha irmã? Livre, gratuitamente, sem cordas amarradas. Assim também nós perdoamos. Cristo nos perdoou inteiramente de todas as ofensas. Nós não guardamos registros de ofensas. E no momento do novo problema eu trago todo o registro de volta, como se eu nunca tivesse perdoado ali atrás. Cristo nos perdoou para sempre, e perdoou para não mais se lembrar de nossas ofensas, e para nos tratar daquele momento em diante como se nós não tivéssemos pecado. Versículo 14 do capítulo 2 de Colossenses, que palavras! Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Cristo nos perdoa continuamente, 7 vezes ao dia. 77. O perdão de Deus é gracioso, nós não merecemos, foi dado sem merecimento. Assim é o nosso perdão de um irmão, mas ele não merece, ela não merece, nem você nem eu. Houve um arrependimento, mesmo no olhar, então perdoe. Não fique esperando martírio. O perdão foi generoso. Quando Deus dá algo ou perdoa alguém, Ele não somente dá algo de seu tesouro, mas de acordo e conforme esse seu tesouro. Assim o perdão de Deus, generoso, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Desejoso, não é? Ele arrasoa com homens e mulheres, se arrependa, volte-se a mim. Nosso perdão é desejoso de ver o irmão ou a irmã restaurada. Firme, Deus não volta atrás no seu perdão. Assim deve ser o nosso perdão, certo, firme, sem voltar atrás. Isto é, sem guardar listas, lançou os nossos pecados e falhas nas profundezas do mar. Colossenses 1, de 21 a 22. O perdão que Cristo nos deu foi um perdão comprado por dor e agonia imensa em seu corpo, em sua alma. É difícil, pastor? Aqui está o exemplo, meu irmão. Houve verdadeiro arrependimento, não é incondicional.
para manter o laço? Será que alguém te machucou tão terrivelmente quanto Cristo foi ferido naquele dia em que Ele comprou o teu perdão? Um irmão, uma irmã, houve um arrependimento verdadeiro, uma busca por perdão, perdoe-o. Quando nós pensamos sobre o que Cristo sofreu voluntariamente por nós, aquilo que nós sofremos pelo pecado de um irmão que vem e se arrepende, demonstra isso, é tão menor, não é? Tão menor. Isso nos ajuda a perdoar. Assim fazei vós, conclui o apóstolo nessa palavra. Bem, se algum de nós tem uma causa justa de reclamação real, um pecado, nós devemos então ir e não guardar malícia. Você deve estar pronto a fazer o bem a esse irmão, como se ele não tivesse pecado depois que houve um arrependimento, e agir cordialmente. Há pessoas que guardam um orgulho muito grande. Elas são as ofensoras, eles são os ofensores às vezes, nós. E nós vamos e pedimos perdão. E a pessoa perdoa, de fato. Mas a pessoa mantém a seriedade, porque as coisas vão se organizando aos poucos, não é? Dependendo da gravidade. E a pessoa fica, mas você quer que você me perdoa mesmo? Você não me olha no olho no corredor. A pessoa ofende, quer estabelecer o perdão e ainda quer estabelecer a maneira de ser tratado. Que orgulho absurdo. E ao outro lado da moeda, há o perdão e a pessoa, te perdoei, eu não esqueci. Que orgulho fétido. Cristo lançou longe de si mesmo as nossas mais impuras transgressões. Perdoe, querido, tão prontamente, tão gratuitamente, de todo o coração, quanto nós somos perdoados. Perdão inclui essas coisas, então. Não traz lembrança. Perdão não traz lembrança de volta. Não quer dizer que você se esqueça, você não vai se esquecer, vai ficar na memória, claro que vai. Não é questão de esquecer, é uma questão de não lembrar, de não trazer de volta à superfície em qualquer novo atrito. Você percebeu a diferença, meu irmão? Não conta aos outros sobre aquilo que já foi perdoado. Não lembra a si mesmo que já foi perdoado. Não senta em uma cadeira e fica remoendo. Não deveríamos permitir que nossos pensamentos sejam permeados por sentimentos ou ofensas que voltem e influenciem a nossa atitude hoje para com a pessoa que nós já perdoamos ou fomos perdoados. Bem, as consequências de não perdoar e de um espírito não perdoador, nossa comunhão com o Pai é bloqueada. E se o espírito é entristecido e machucado, isso é algo terrível, porque ele reside dentro de nós. Oh, amigos, como nós poderíamos pedir diariamente perdão ao Senhor e graça, se eu não desejo, não vou obedecer ao Senhor Jesus Cristo, perdoando a meu irmão, minha irmã? Se não perdoardes os homens as vossas ofensas, Ele também não vos perdoará a vós. Como nós poderíamos agir assim? Nossas orações serão impedidas e não respondidas. Salmo 66 diz isso. 18. O diabo encontrará uma brecha na tua vida e começará a trabalhar ali naquela brecha. E ele irá alimentar a ira, a amargura e a desconfiança em tua volta. Nós perdemos bênçãos de Deus, perdemos instrumentalidade de Deus. Nós desperdiçamos tempo e energia emocional alimentando um espírito ferido. Quantas horas e dias? John Wesley disse um dia, se você não perdoar seu irmão, sua irmã, bem, então é melhor que você não cometa nenhum pecado contra Deus. Coisa, não é? Essas palavras precisam ser sérias, porque esse é o tom da palavra de Deus sobre o assunto. Será que Deus nos comandaria a fazer algo que Ele não tenha nos capacitado a realizar? É claro que não. Você tem uma nova natureza. Você pode todas as coisas em Cristo que te fortalece, inclusive buscar pelo perdão e lidar com a situação para manter o laço da fé e da amizade. Isso nos prepara, não é? Para o que virá no versículo 14, nós já lidamos. E sobre tudo isto, em cima de toda essa vestimenta, por cima, sobre tudo isto, ele está falando sobre a vestimenta do crente no versículo 12. Sobre tudo isto, versículo 14, revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição. O amor é o resultado da perfeição. O resultado do perdão, da paciência, do serviço. O que é que flui? Qual é o fruto e a flor bela que nasce? Amor. Porque amor está baseado em gentileza, em respeito, em consideração. Amor é ativo. Se amor, meus irmãos, se amor é o maior de todos os dons, então o amor fraternal entre os irmãos
é a demonstração mais refinada desse amor. Que o Senhor nos abençoe, nos ajude, e Ele fará.